Os diferenciais de taxa de juros serão importantes e teremos 3 aumentos da taxa do Fed este ano. Greg Anderson, BMO Capital Markets. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau tentou aliviar as preocupações sobre a economia, alegando que ela ainda está forte, apesar dos preços baixos do petróleo. Quais são as suas previsões do par dólar americano, dólar canadense para o prazo de um mês? Forte talvez tenha sido um termo um pouco exagerado por parte de um político, mas também não estamos em recessão. Parece que os números de crescimento do quarto trimestre serão bons. As vendas no varejo para novembro foram muito fortes, mas parece que para o quarto trimestre o total será de cerca de 2%. Para 2016, esperamos um crescimento entre 1,3% e 1,5%, o que, na minha opinião, não é forte, mas também não é uma recessão. O Banco do Canadá manteve as taxas de juros na quarta-feira e o governador Stephen Bullock mostrou uma perspectiva otimista durante o anúncio da taxa. Qual é o impacto da política de taxa de juros na sua previsão de 3 meses? O diferencial de taxa de juros importa muito para a moeda. No início da semana passada, um aumento de 25 pontos base havia sido antecipado. De certa forma, e como isso não aconteceu dentro das 48 horas seguintes, a moeda caiu 2%. Nós acreditamos que o Banco do Canadá ainda vai cortar as taxas. Eles simplesmente não querem tomar uma decisão em um momento de pânico. Nós esperamos um corte, provavelmente na próxima reunião em 13 de abril ou em 9 de março. Caso os dados venham negativos, particularmente os dados de emprego. Nossa previsão do par para 3 meses é de 1,49. Como os cortes da taxa não foram antecipados, o efeito será muito mais exagerado quando acontecer. O presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, afirmou recentemente que acredita que haverá 2 aumentos da taxa de juros dos Estados Unidos em 2016. Qual é a sua previsão para o par de moedas no prazo de 12 meses? Na verdade, nós esperamos 3 aumentos da taxa pelo Fed. Talvez isso seja um pouco otimista, mas temos março, junho e dezembro. Eu mencionei o diferencial de juros como um fator importante para o par dólar americano, dólar canadense. O outro grande fator é o preço do petróleo. Nós esperamos uma recuperação para o preço do petróleo para cerca de $45 o barril no quarto trimestre. E isso é mais importante do que os aumentos da taxa do Fed. Nossa previsão para 12 meses é de 1,41. Considerando a curva, a taxa deve subir desse patamar para 1,49 nos próximos 3 a 6 meses, e então cair para 1,41 no prazo de 12 meses. Obrigado pela participação, Greg. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados ao nosso site para mais atualizações durante a semana. Até mais!